Vínculo com o bebê. Quando a gente fica grávida, a primeira impressão que temos é que não está acontecendo nada. Não sentimos nada. A menos que não tenhamos desconfortos, como enjoo, muito cansaço, mas no começo praticamente não está acontecendo nada com a gente. Não tem como termos vínculo nenhum. Na verdade, esse é o comecinho do comecinho e é o momento em que a gente vai aos poucos sendo tragadas para a maternidade. O sono, por exemplo, é um fenômeno que podemos entender como uma forma de sermos chamadas para dentro de nós. Tudo bem, do ponto de vista físico, o organismo está precisando de energias para estar se concentrando. O processo embrionário é intensíssimo e requer um monte de energia. Mas se a gente olhar a outro lado dessa moeda, é a mesma coisa psicologicamente. Nós precisamos voltar para dentro, estar bem dentro da gente, dormir. Quando a gente dorme, a gente processa as coisas, o nosso cérebro processa. É muito importante dormir para processar os aprendizados do dia. Então, ao dormir, nós estamos aos poucos entrando em contato com a dimensão da maternidade, que vai significar uma mudança gigantesca na nossa vida. Gigantesca, da qual a nossa consciência, na hora, não tem noção. Aliás, a nossa consciência não tem noção real disso até depois do parto. Mas naqueles primeiros meses é realmente um momento de introspecção forçada, muitas vezes, mas necessária para a gente começar a pensar aos pouquinhos o que vai ser a nossa vida. Ao nos entregarmos a esse processo, ou seja, não opor resistência, não ficar bravas, não forçar a nossa barra, nós estamos começando a estabelecer o vínculo com o bebê. E esse bebê está em simbiose com a gente. Então, ao cuidarmos do nosso corpo, nós estamos cuidando do nosso bebê. Então, após esse momento em que somos forçadas para dentro, e com isso somos forçadas a reconhecer que algo está mudando de verdade na nossa vida, aí a gente começa a reformular todo o planejamento do nosso dia a dia, a rever a forma como vivemos, a pensar o nosso trabalho. Muitas vezes as mulheres não fazem isso conscientemente, não fazem porque não sabem como fazer ou porque temem fazê-lo. Temem pelas consequências que elas irão ter que enfrentar. Mas o fato é que o vínculo com o bebê começa justamente nesses primeiríssimos momentos, ao permitirmos que sejamos mudadas pela gravidez, que a nossa vida seja mudada, né? Então, do ponto de vista físico, nós vamos ter que pensar, por exemplo, em como comemos, em como passamos o nosso dia. Vamos precisar pensar em respirar talvez um ar mais puro, em comer comidas melhores, vamos ter que começar a talvez ir para a cama mais cedo, a, vamos começar a sentir incômodo diante de certas pessoas, de certos cheiros, de certas situações. Vínculo com o bebê é aceitar isso. É aceitar isso. Isso é entregar-se ao processo. E não tem moral, não tem norma social, não tem muita diplomacia, né? Gravidez não tem diplomacia, bebê não tem diplomacia. Bebê quer o que quer porque ele precisa. Assim, na nossa gravidez, nós precisamos de algumas condições e nós deveríamos nos permitir ter o que a gente precisa. Isso é respeito para conosco, respeito para com a gravidez e vínculo com o bebê. No segundo semestre, as coisas se acalmam, mas se acalmam também porque a gente já está plenamente assentadas na gravidez. Nós sabemos que estamos grávidas, aceitamos a gravidez. Se no começo havia alguma dúvida, agora está aceitada a gravidez.
ou não, espero que esteja aceitada. Enfim, a gravidez está podendo continuar tranquilamente seu curso e começamos já a montar a nossa rotina em volta desse momento. O marido ou parceiro está finalmente mais, talvez um pouco mais tranquilo, tenha digerido um pouco mais a notícia. Enfim, está tudo caminhando. Vínculo com o bebê é se dedicar a essa preparação para a chegada do bebê. E significa continuar nos tratarmos bem, continuar procurando o que é mais saudável. Vamos ter que tomar algumas decisões, sair de algumas atitudes infantis que a gente tinha no passado, como comer coisas que a gente sabe que não são boas, mas eu dou afim, beber mais do que eu preciso, ou que eu quero, beber, ou talvez não parar de beber completamente, enfim. Aquelas coisas que a gente tende a fazer quando é só conosco, né? Que a gente descobriu que podia fazer quando a gente saiu de casa da mãe e do pai e a gente podia finalmente mandar na nossa vida. Agora é o bebê que manda na nossa vida. Na verdade, não é nem o bebê que manda na nossa vida, e é esse o grande salto da gravidez. É uma nova você que está mandando na sua vida, mas essa nova você ainda, na verdade, não nasceu completamente, ela também está sendo gestada. E na escolha do parto, vínculo com o bebê significa fazer o que é melhor para o seu filho, não é? Vínculo com o bebê é buscar informações para parir em dignidade, para parir em respeito, em amor e para permitir que seu filho tenha um começo de vida nesse mundo já muito difícil, um começo de vida respeitoso, um começo de vida amoroso. Isso é vínculo com o bebê. Quando a gente escolhe como parir, com quem parir, aonde parir, temos que ter isso em mente. E quando buscamos informações sobre o que é mais seguro e melhor para nós e nosso filho, temos que lembrar do vínculo com o bebê. O que o bebê quer? Eu mesma, na minha gravidez, por exemplo, uma certa hora, perguntei para minha filha. Eu queria fazer um parto domiciliar. E quando essa ideia estava quase completamente madura na minha cabeça, eu precisava perguntar para ela, na minha barriga, eu estava no 7º mês, perguntar para ela o que ela queria. Eu lembro que eu sentei debaixo de uma árvore, num jardim, e me conectei com ela. Eu sou uma pessoa intuitiva, mas qualquer um pode fazer isso. Eu acho que a gente sabe. Nós estamos conectadas com o nosso bebê, queiramos ou não, tenhamos consciência ou não. Então, se não temos consciência disso, vamos nos abrir. Eu lembro que eu sentei e eu perguntei para ela o que ela queria. E eu senti que a resposta era nascer em casa. E assim foi. Foi um parto absolutamente maravilhoso. 3 dias depois eu já queria ter outro, só para vocês saberem. Mas enfim, esse vínculo com o bebê é aí. Vínculo com o bebê no imediato pós-parto é ter o nosso filho ao nosso lado, ou melhor, o nosso filho sobre o nosso peito. O nosso filho que vai trepando sobre o nosso corpo e alcançando o nosso seio, pegando o nosso bico. O nosso filho que nos olha nos olhos e nós podendo ter toda a força física e a grandeza emocional daquele momento para viver aquilo, reconhecê-lo, encontrá-lo pela primeira vez. Estarmos completamente conscientes e donas do nosso corpo para receber essa criatura que nos foi dada, que veio até a gente e que vai crescer com a gente, assim como a gente vai crescer com ela. Isso é vínculo com o bebê. Vínculo com o bebê, quando se chega em casa, ou se já estiver em casa, vínculo com o bebê no pós-parto, no puerpério, é respeito pelos tempos do bebê. É disponibilidade emocional e física, que é um grande desafio para a gente, porque nós também estamos num alvoroço de hormonal e emocional, mas é disponibilidade física e emocional para essa pessoa, para compreendê-la, para decodificá-la, para acompanhá-la, para atendê-la. Vínculo com o bebê é atender todo o primeiro chamado ao bebê. Não deixar um bebê chorando. Não se deixa recém-nascido chorando. Não se deixa bebê chorando. Vínculo com o bebê é educar as visitas para como se tem que lidar com um recém-nascido. Então, o recém-nascido não quer, desculpem, barulho alto,
não quer cheiros fortes, não quer muito movimento, não quer invasão energética de pessoas demais na casa, no quarto. O recém-nascido deve ser pego com delicadeza, com cuidado, com respeito. Deve ser apoiado em panos e tecidos e roupas limpas. Deve ser pego com mãos lavadas. Deve receber o seio da mãe todas as vezes que ele estiver sentindo necessidade. Deve ouvir a voz da mãe. Deve poder olhá-la nos olhos, mesmo que no começo ele não consiga discernir bem as formas, né? Até o 4º mês não enxerga muito bem, mas deve poder receber atenção. Atenção é quando a gente olha para o outro e permanece aberto, emocionalmente e mentalmente, para o outro. Recém-nascido precisa de tempo, então vínculo com o bebê é dar esse tempo para ele. Nós precisamos de tempo para conhecer qualquer coisa, qualquer pessoa. Ninguém conhece um cara e casa no dia seguinte. Pode até acontecer, mas isso não quer dizer que a pessoa o conheça. Tem casamentos que depois de 20 anos a pessoa descobre que não sabia alguma coisa do parceiro. Vínculo com o bebê é dar-lhe tempo e é dar-se tempo para a gente conhecer essa pessoa que chegou na nossa vida. E vínculo com o bebê é aceitar que a nossa vida está de ponta cabeça, que tudo vai mudar. E permitir que essa nova mulher que já está aí, que é a mãe dessa criatura, também possa nascer, possa respirar e possa construir uma nova vida ao redor da maternidade. A maternidade chega, não pode ser colocada numa gaveta. Um filho não é um item na agenda. Eu sei que, infelizmente, vivemos numa sociedade cruel, que obriga as mães a deixarem seus filhos em creches, obriga mães a não amamentar seus filhos e uma série de outras coisas, e a terceirizar, né? Praticamente a terceirizar a maternidade. Cada um decide e faz o que ela quiser, mas vínculo com o bebê, como qualquer vínculo com qualquer pessoa, é dedicar tempo a essa criatura, porque esse bebê precisa de você. Bebê precisa de mãe. Até a próxima. Tchau.